Krishna, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, começar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandaran Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yattodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Capítulo 19, a matança do demônio Hiranyaksha. Hoje iremos ler o verso número 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya Vacha Avadarya Virinchasya Niryalika Mritam Vacha Prahasya Prema Garbhena Tadapangena Sograhit. Maitreya Uvacha. Maitreya disse, após ouvir as palavras de Brahma, o Criador, que estavam isentas de todas as intenções pecaminosas e eram doces como néctar, o Senhor riu do fundo do coração e aceitou sua oração com um olhar carregado de amor. Significado por Srila Prabhupada. A palavra Nirvyalika é muito significativa. As orações dos semideuses
ou devotos do Senhor são isentas de todas as interações pecaminosas, mas as orações dos demônios estão sempre cheias de intenções pecaminosas. O demônio Hiranyaksha tornou-se poderoso ao obter uma bênção de Brahma. E após obtê-la, ele criou distúrbios por causa de suas intenções pecaminosas. As orações de Brahma e outros semideuses não podem ser comparadas às orações dos demônios. O propósito dos semideuses é satisfazer o Senhor Supremo. Portanto, o Senhor sorriu e aceitou as orações da qual Brahma lhe pediu para matar o demônio. Os demônios, que não estão absolutamente interessados em louvar a personalidade suprema de Deus, por não terem informações sobre ele, recorrem aos semideuses, o que é condenado na Bhagavad Gita. Pessoas que recorrem aos semideuses e oram pedindo avanço em atividades econômicas são consideradas como destituídas de toda inteligência. Os demônios pedem toda inteligência, os demônios perdem toda a inteligência por não saberem qual é realmente o seu interesse próprio. Mesmo que não tenham informações sobre a personalidade suprema de Deus, eles se recusam a aproximar-se dele. Não lhes é, ou melhor, mesmo que tenham, mesmo que tenham informação sobre a personalidade suprema de Deus, eles se recusam a aproximar-se dele. Não lhes é possível obter do Senhor Supremo as bênçãos que eles desejam, porque suas intenções são sempre pecaminosas. Diz-se que os assaltantes na Bengala costumavam adorar a deusa Kali para a satisfação de seus desejos pecaminosos de saquear a propriedade alheia. Mas eles jamais foram a um templo de Vishnu, porque poderiam ser mal sucedidos em orar a Vishnu. Entretanto, as orações dos semideuses ou devotos da personalidade suprema de Deus são sempre desprovidas de manchas, de intenções pecaminosas. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyatishatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Maitreya Uvacha Avadarya Virinchasya Nirvyalika Mritam Vachaha Prahasya Prema Garbhena
tada pange naso grahit. Sri Maitreya disse, após ouvir as palavras de Brahma, o Criador, que estavam isentas de todas as intenções pecaminosas e eram doces como néctar, o Senhor riu do fundo do coração e aceitou sua oração com um olhar carregado de amor. Então aqui, nesta parte do Srimad Bhagavatam, onde nós estamos iniciando, no capítulo anterior, o Senhor Supremo, ele tinha encontrado, não, o demônio Hiranyaksha e estava assim, lutando com ele, mas uma brincadeira, brincando. É assim como às vezes um gato, né? O gato às vezes ele pega um rato, um camundongo, um ratinho e ele não mata de uma vez, ele fica brincando. Aí o gato pega o rato e solta o rato corre, ele vai lá e pega de novo pelo rabo e agarra o gato e pega, aí bate, vira o gato e o rato. E assim, quem já viu como que o gato faz com o ratinho, da mesma forma o Senhor Supremo estava assim brincando. Aí então o Senhor Brahma, assim, ele fala, não fique brincando, entende? Não fica brincando com esse demônio, entende? Porque ele é muito esperto em fazer artimanha. Vamos, mate-o logo, entende? Então esse foi o pedido que os semideuses requisitaram ao Senhor Supremo. Então nós podemos ver. Então, fora aparentemente essa oração que Brahma fez ao Senhor Supremo era para algo assim prejudicial a alguém, você está pedindo para matar. Mas mesmo assim, como o verso de hoje deixou bem claro, não? Entende? Essas palavras de Brahma, como foi falado aqui, elas eram como Nirvya, o Prabhupada fala no significado, elas eram Nirvyalika, elas não eram maliciosas. Entende? Os semideuses não estavam assim interessados nessa oração do Senhor Supremo de ter um proveito pessoal, tá? Apesar de que realmente o serviço devocional, Krishna aceita qualquer serviço de devoto, mesmo que o serviço devocional ainda não seja puro, né? Como está dito no segundo canto do Srimad Bhagavatam, né? Que é Akama Sarvakamova Mokshakama Udharadhi Tivrena Bhakti Yogena Yajita Purusham Param. Que uma pessoa que sabe as coisas, Udharadhi, que é bastante inteligente, que ela é de inteligência desenvolvida, mesmo que ela esteja plena de desejos materiais, que é chamada Sarvakama, cheia de desejos materiais, ou mesmo que ela seja desprovida de qualquer desejo, a cama, ou também tem, e ela também esteja interessado em moksha kama, o desejo de se libertar desse mundo material dos impersonalistas, não? Eles querem se libertar do mundo material. Então, não importa, mesmo que a pessoa se aproxime de Krishna, não de uma forma pura, porque qual é a forma pura? Que a pessoa vai adorar a Krishna com o propósito de glorificar a Krishna sem nenhum interesse pessoal. Ela não está interessada, o serviço devocional incondicional, indesviável. A intenção dela é o serviço devocional puro, serviço devocional. Mas, ainda assim, Krishna aceita esse serviço. Ela diz aqui, a pessoa Tivrena Bhakti Yogena
ainda assim, mesmo que a motivação não seja pura, o devoto ele deve intensamente se ocupar no serviço devocional, mesmo que o serviço devocional ainda não seja puro, que ele não seja puro, desculpa, ele não seja puro, a pessoa deve adorar o Senhor Supremo. Às vezes alguns devotos falam, não, na verdade temos que adorar às vezes os semideuses, porque se nós temos desejos materiais, não vamos incomodar Krishna com nossos desejos materiais. Não vamos incomodar Krishna. O serviço devocional, a Krishna tem que ser motivado. Então a pessoa assim, ela pega um ideal do serviço devocional. Mas nem sempre o ideal é o possível. A pessoa pode querer estar ocupada, ela pode aspirar a esse serviço devocional, mas ela tem que ter a honestidade de entender, sim, mas o meu coração ainda é impuro, eu tenho o desejo material. Então, portanto, eu não vou incomodar Krishna com meus desejos materiais, eu vou pedir a outra pessoa me satisfazer o desejo, aí eu fico pleno de meus desejos, depois eu vou poder servir a Krishna puramente. Então, esse é um mal entendido às vezes. Sim, mas o ponto é nós que temos que entender que os desejos materiais nunca são satisfeitos. É como querer apagar uma fogueira jogando gasolina na fogueira. Pode parecer que na hora que você joga a gasolina, porque a gasolina vai junto com um pouco de ar, né, oxigênio, e aí aquilo faz com que o fogo, porque o oxigênio sai na hora que entra a gasolina, então o fogo abaixa, mas daqui a pouco ele volta com muito mais força. Então, portanto, então por que então o devoto significa que o devoto não pode ter desejos materiais? Sim, o ideal é isso. Essa é o ideal, é a perfeição. Mas nós temos que entender que enquanto ainda temos desejos materiais, o que temos que pedir? Não aos semideuses, direto a Krishna. Ah, mas isso não é o serviço, não é o ideal, mas é o possível. Por que pedir a satisfação dos desejos materiais a Krishna é desejável, em vez de fazer um esforço externo para satisfazer? Por quê? Porque você se coloca na mão de Krishna. E exatamente esse é o processo que o serviço devocional ele nos coloca, né? Que o devoto, no processo dele se render-se completamente a Krishna, Krishna purifica os seus desejos. Esse é o ponto. Krishna vai purificando os seus desejos. Porque se a pessoa não está se associando a Krishna, através do serviço devocional, através da associação dos devotos, mesmo que ela não seja o ideal, ali ela está se purificando e ela vai poder chegar nesse estado. Porque por isso que se explica, né, no Hari Bhakti Vilasa, né, que há um processo de rendição, entende? Que é aceitar o que é favorável, o que é desfavorável, rejeitar a proteção de. O segundo o terceiro, né, processo de rendição, depois de aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável, é ter a convicção de que Krishna vai te proteger. Então a pessoa ela confia na proteção de Krishna. E aí ela pode aceitar a proteção de Krishna. Então, portanto, Krishna protege o devoto até mesmo dos desejos materiais, assim como quando nós adoramos o Senhor Nrsimhadeva. O Prabhupada fala, quando o medo desce, quando a pessoa é assolada pelo medo, ela deve orar para o Senhor Nrsimhadeva. E o Nrsimhadeva remove os perigos. E uma das coisas que pode, às vezes, assim como os demônios afetam a nossa consciência, a nossa mente também, influenciada pelos modos da natureza material, age como um demônio na consciência. Então, portanto, abrigamos no Senhor Supremo, nós purificamos esta natureza demoníaca que está influenciando a nossa mente e podemos nos associar com atividades piedosas, atividades de serviço devocional. Então, portanto, o Senhor Brahma, certamente,
ele não estava adorando, oferecendo as preces, ou fazendo um pedido ao Senhor Supremo para seus desejos materiais. Na verdade, aqui no verso diz, não é apenas desejos materiais. A pessoa adora Krishna com intenção, adora Deus com intenção pecaminosa. O que vem a ser pecaminosa? Porque às vezes o devoto tem desejos materiais, mas não são desejos pecaminosos. O devoto, ele quer comer um pouquinho mais, ele quer assim, ter um pouco mais de lazer, assim, mas ele segue o Dharma, ele segue os princípios religiosos. Ele, em vez dele comer em vez dele comer boga, alimentos à custa da violência, que polui a sua consciência, ele come Shri Krishna Prasada. Então aí o devoto pode ter os desejos. Então ele satisfaz a Krishna às vezes que ele tem um desejo material, e Krishna dá prachada para ele. Aí ele satisfaz aqueles desejos de uma forma que ele possa também se purificar. Então, portanto, como Srila Prabhupada explica aqui, que as orações de Brahma, que as orações dos semideuses, elas, ou melhor, dos devotos, ela está isenta de intenções pecaminosas. O que vem intenções pecaminosas? Atividades assim que quebram o Dharma. Como Krishna mesmo fala. Na Bhagavad Gita, né? Dharma viruddho bhuteshu kama ismiyaham. Por exemplo, a vida sexual. A vida sexual. Por exemplo, algumas religiões consideram que o sexo é pecaminoso. E às vezes o sexo é uma coisa pecaminosa. Mas Krishna não fala isso no Bhagavad Gita. O sexo não é pecaminoso. O sexo, de acordo com o Dharma, não é pecaminoso. O sexo que vai... Dharma viruddho bhuteshu. Krishna fala aquela vida sexual que não vai contra o Dharma. Então os devotos estão no corpo material. Nós estamos no corpo material e vamos nos ocupar nas atividades normais de ter que comer aqui neste mundo material, ter que dormir, ter que nos defender e ter também nos ocupar em atividades sexuais dentro dos princípios religiosos, da família, no desenvolvimento de um relacionamento saudável e a educação de filhos saudáveis. Então, quando você está ocupando nesta vida, isso não é vida pecaminosa. Então, o ponto é que o devoto, ele procura fazer toda a sua vida de acordo com os princípios religiosos, porque exatamente esse é o propósito do conhecimento védico, esse é o propósito da religião. Porque você diz que essa pessoa não se torna um ser humano enquanto ela não se torna religioso. Tornar-se religioso, nesse caso, não é se converter em tal religião, em tal instituição. Não é isso que se torna religioso. Tornar religioso significa viver de acordo com as leis que Deus prescreve para que as almas condicionadas neste mundo material possam progressivamente se elevar. Ishavatyamidam sarvam yat kincha jagatam jagatena tyaktena bundita magrida kasasidana. Krishna explica. Isso é explicado na literatura védica, no Upanishad, né? A pessoa ela tem que reconhecer que tudo que existe nesse mundo é propriedade e é controlado pelo Senhor Supremo. E, portanto, ela deve aceitar apenas aquilo que é sua cota. Ela tem que aceitar apenas o resultado do sacrifício. Bem claro, né? Yajna, Shista Amrita, o néctar, o resto do sacrifício. Yagya Shista significa o resto do sacrifício que é considerado Amrita, néctar. Porque apesar de você estar comendo, aquilo é prachada, misericórdia de Krishna, portanto, Amrita significa néctar, essa palavra Amrita significa Mrita é morte, Amrita é não morte. Interessante a palavra imortalidade e a palavra néctar em sânscrito é a mesma, é Amrita. Então significa que aquela atividade ela não leva à mortalidade, à imortalidade. E você se purifica aquela atividade, ela não te prende à
a lei do karma que mantém você nascendo nesse mundo, mas ela purifica. Então, portanto, o devoto, ele só se ocupa em atividades de acordo com o Dharma. Então, a vida humana se torna progressiva. Então, portanto, o primeiro ensinamento, como eu estava dizendo, da literatura védica, é viver no Dharma. Entende? Atato Dharma Jigyasa. Isso, Jaimini Kavi, o compilador do Darshana, do Mimamsa, que procura fazer uma interpretação dos mantras védicos, dos rituais védicos, ele diz que o propósito primeiro é tornar-se um seguidor, é situar-se no Dharma através de karma, ações piedosas. Ações piedosas, de acordo com o Dharma, elevam a pessoa e, portanto, a pessoa pode começar a se purificar. Purificar do quê? Primeiro, qual a primeira purificação que a religião dá ao ser humano? Qual o primeiro significado de estar no Dharma? É aceitar a autoridade do Senhor Supremo. E por isso que os dharmas provisórios, eles são uma propedêutica, ou seja, uma preparação, uma iniciação a aceitar o Dharma último. Então, portanto, nós nascemos numa família e aí nós ficamos endividados. A criança tem que obedecer aos pais, obedecer à sua mãe. Então, o ato da criança ser educado pelas mães, pois a criança, o Prabhupada explica, até os 5 anos de idade, a criança ainda ela não tem um bom senso, ela não discrimina entre o que é certo e o que é errado. Então, não dá muito para educar ainda. É dito que os pais, nessa idade, até os 5 anos de idade, no começo, né, ele tem que proteger para que a criança não se mate e não mate os outros. Porque ela não tem discriminação. A criança, ela ainda está nos instintos, ela ainda não pode entender Dharma. Portanto, mas quando chega na idade da razão, aí a criança é educada no Dharma, o que é certo, o que é errado. E aí ela pode ser socializada. Então daí a mãe transfere a educação, não só o que ela que ela está dando em casa, não. Por exemplo, a criança, antes dessa idade da discriminação, ela está sendo condicionada a não fazer o certo e o que é errado, mas ela não entende. Agora, quando ela entende, aí ela aceita o Dharma. Na família, né, respeita os pais, tem afeto pela família, pelos irmãos. Então, é a primeira educação que ela recebe. E aí a pessoa vai para a escola e aí ela é educada, né? De novo, viver no Dharma, tá? Ter a responsabilidade social, da convivência com os colegas, e aceita a autoridade dos professores. Entende? E assim a pessoa ser educada, aí ela se prepara a ser um cidadão, aí ela aceita o Dharma social como cidadão. Entende? Ela tem que respeitar as leis da sociedade. Entende? E assim a pessoa está, porque ela está agindo no Dharma. Essa é a diferença entre o homem e o animal. O animal não, o animal vive reativamente, instintivamente, comendo, dormindo, defendendo, fazendo sexo. E, portanto, ele não tem consciência do Dharma. Mas é interessante, mesmo apesar, a gente pode observar que apesar dos animais não terem consciência do Dharma, eles vivem no Dharma. É engraçado, porque eles agem instintivamente. Então é dito que existem alguns tipos de espírito ou natureza, que são um tipo de aksha, energias que influenciam grupos. Entende? Por exemplo, isso às vezes são chamados pelos esotéricos de alma-grupo, não? Por exemplo, os animais eles têm uma alma que guia ali aquela manada. Não, e na verdade podemos ver mesmo entre os seres humanos. Dá uma olhada, vai ali no estádio de futebol, ali está tendo jogo entre o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo, o Flamengo, e ali, e o Fluminense, o Botafogo, ali pode ver que às vezes, ali entre os torcedores, baixa um santo, aí uma turba vem. Aí todo mundo,
Aí as pessoas agem como maluco, brigam um com o outro. Então podemos ver que às vezes existe esta natureza. E, portanto, é necessário o Dharma, é necessário regras, princípios. Por exemplo, às vezes no estádio de futebol, às vezes aquele time é proibido de ir nos jogos porque a torcida aprontou. Então eles ficam penalizados porque não agiu no Dharma, foram levados pelos instintos. Os instintos. Então, por isso que os animais são guiados por almas que dirigem ele no instinto. Então, de alguma forma, os seres humanos, às vezes, eles são também tomados por espíritos, por energia negativa, instintiva, que fazem eles fazerem coisas quando eles estão em grupo, eles fazem besteira, por exemplo, mesmo homens. É dito, às vezes se fala que a associação com mulheres não é bom para a vida espiritual, porque a pessoa fica tomada pela luxúria, mas o Prabhupada explica, pior que a associação com mulheres, no sentido de desejar, desfrutar do corpo da mulher, é a associação com homens luxuriosos, entende? Porque eles só falam sobre mulheres e como agir de uma forma ilícita com as mulheres. Então, portanto, esse tipo de associação. Esse é um exemplo. Quando o homem vai ali no boteco, baixa ali a energia botecal de falar besteira, de falar mal, só falar, mexer com as mulheres. Então, podemos ver que essas influências instintivas que regem os animais, que já são yakshas, são energias da natureza material que fazem eles, que protege aquele grupo, que protege aquela floresta. É uma categoria de inferiores de semideuses, não? São chamados yakshas, que eles protegem a natureza, que dentro da mitologia ocidental eles chamavam de os elementares, né? Tem o elementar do fogo, o elementar da água. Então existe isso. Então, voltando a ver, mas os seres humanos não podem ser tomados por... primeiro, eles não seguem instintivamente as leis da natureza, de como viver, porque isso é dado para eles através do direito, através da lei. Por isso que a sociedade humana, um dos grandes seres de luz, né, elevados, são os manos, eles vivem Mahaloka e eles regem como que a sociedade humana tem que se comportar, criando os princípios, por isso Manus Briti, o código de lei, foi feito por Mano para guiar a humanidade, e também Mano, ele se torna o fundador das dinastias, as dinastias. Por que o conceito de dinastia ser assim divina, que existiu no Ocidente, de onde veio isso? Isso vem do conhecimento védico. Manu criou as dinastias solares, então, essas dinastias, junto com o Dharma, para que eles pudessem viver. Então, de uma forma, a vida humana tem esse processo. Então, o devoto e os semideuses não agem fora do Dharma. E, portanto, eles não agem pecaminosamente. O que é agir pecaminosamente? O animal não age pecaminosamente, porque ele age no instinto, no Dharma inconsciente. O ser humano tem que agir no Dharma conscientemente. Entende? Agora, quando você não age no Dharma, a palavra adharma, que é o oposto de Dharma, é pecaminoso. O que é atividade pecaminosa? A pessoa age por seu próprio proveito pessoal. A mentalidade demoníaca faz com que a pessoa pense que ela é o centro do universo. E podemos ver esta mentalidade na atividade do materialismo grosseiro. As pessoas pensam, por isso que Krishna fala que o materialista é o demônio por excelência. Quando ele pensa em Jvaraham, Hambogi, Fido, Rambalavantuki, eu sou Deus, Jvaraham. Sigo, eu sou perfeito, tudo que eu faço é perfeito, eu sou o melhor de todos. Hambogi, eu sou desfrutador, tudo é para o meu prazer, sou perfeito. Então, este tipo de desejos pecaminosos para a si mesmo não vem da boca dos semideuses nem dos devotos, porque eles querem satisfazer ao Senhor Supremo.
Então, portanto, como está dito aqui, a oração que Brahma, em nome dos semideuses aqui, está fazendo, que é uma oração de devoto, está isenta, tá? De intenções pecaminosas, enquanto que dos demônios, eles sempre querem agir pecaminosamente. Agir não pecaminosamente, agir religiosamente, agir de acordo com o Dharma. Deus cria um mundo material, e esse conhecimento que cria o mundo material, vidya, se torna revelação. A revelação é a base de todas as civilizações humanas. Todas as civilizações humanas são regidas dentro de sua condição histórica, não civilizacional, baseado em algum tipo de dharma, algum tipo de revelação. Às vezes vai mesmo nos povos originários das florestas, você vai encontrar ali, tem tradições de anciões que transmitem como que a pessoa tem que viver. As religiões, as revelações, Bíblia, o Corão, toda, venda besta, existem vários tipos, mas tudo é baseado em estabelecer o princípio do Dharma. Então, porque é exatamente esse é o sentido original de religião. O conceito de religião que nos foi dado no Ocidente, nas tradições cristãs, eles não realçam muito esse ponto, porque essa palavra religião, ela tinha originalmente entre os romanos este sentido. A palavra religião vem religio. Religio, originalmente usado pelos gregos, significava executar corretamente os rituais, agir, fazendo sacrifícios corretos dentro do Dharma. Isso era considerado religião. Mas o cristianismo, ela já deu um outro significado, baseado, claro, numa interpretação do cristianismo, da graça salvadora de Deus, que nos resgata. Aí ficou religare. Então ele fala que religio significa religare, religar de novo com Deus. Certamente que este significado de religião é um pouco mais elevado, meramente de executar rituais, as coisas materiais, mas aí se perdeu. Ele ficou só a religião, é você religar, ou seja, se converter a uma instituição. Então, a religião. Então, quando a pessoa fala, ele tem religião, a qual igreja que ele é? Então, quer dizer, religião significou você religar-se a uma instituição religiosa, a um grupo. Eu me converti àquela religião. Então, se perdeu. Mas o significado da religião mesmo, antes do cristianismo dar esta interpretação, que infelizmente também foi deturpada, porque a tradução de religare também pode ser vista mais na frente no sentido de yoga, tá? Que na verdade, esse era o ensinamento que Jesus supostamente queria dar, yoga, que é a forma de poder conectar-se com Deus e amar a Deus. Mas a religião, essa religião que causa o trauma de infância nas pessoas, hoje as pessoas não querem nem falar da palavra religião. Ela tem um trauma de infância porque elas queriam. Não, religião é se converter, é religar a uma instituição, é ligar-se a uma instituição. Qual instituição que você é? Você, qual igreja que você é? Qual mato você é? Então as pessoas o meio se tornou o fim. Como tem aquele famoso ditado, né, dos chinês, me parece, né, que fala assim: o sábio aponta a lua, mas o tolo só consegue ver o dedo, e o tolo só vê o dedo, ele não vê a lua. De alguma forma, a religião, ela não é o instrumento, mas o que a religião propõe? A religião aponta. A religião é o caminho. Por isso que, em muitas outras culturas, o conceito de religião, ele é bem diferente do cristianismo. Por exemplo, Jesus mesmo. Em nenhum lugar na Bíblia, nos evangelhos, você vai encontrar a palavra religião. Esse conceito de religião, relíquia, foi criado
um teólogo católico chamado Lactâncio. Esse Lactâncio, ele que começou a trazer esse conceito do religare, e depois os teólogos, e com a Igreja Católica institucional, vem a igreja se tornou, você tinha que se ligar com a igreja, não era com Deus, parou ali. Agora, em outras tradições, o conceito de religião é o conceito de caminho. O próprio Jesus falou isso, ele nunca fala aqui sobre religião, ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a luz, ele que ilumina o caminho, eu sou. Então, da mesma forma, o conceito de religião em outras culturas, por exemplo, na China, né, o Tao significa o caminho. O conceito de Dharma também está presente no budismo, entende? O conceito do Dharma e o Sangha, né, que você viver na associação dos devotos, seguindo o Dharma, entende? E da mesma forma, dentro da cultura védica, o conceito de Dharma. Então, o Dharma inicial, entende? É seguir as leis de Deus. Mas essas leis são o meio para chegar lá. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita que Prajna, primeiro ele enfatiza você tem que seguir o Dharma, agir erradamente no seu Dharma, na sua natureza, é melhor do que agir certo na natureza do outro. Krishna é o ensinamento inicial do Bhagavad Gita. Mas aí Krishna, depois dele fazer, esse é o primeiro passo. Aí quando Arjuna aceita, ou pelo menos não para de argumentar, como ele estava argumentando no primeiro capítulo, né, trazendo argumentos éticos para não seguir o seu Dharma, né? E aí ele aceita, aí depois, quando Krishna ensina o serviço devocional, aí ele fala, Sarva Dharma Parityaga. Depois que você viu o Dharma, você abandona. Agora, por que você vai abandonar uma coisa que você nem mesmo situou-se nela? Uma pessoa. Senão, o serviço devocional, a consciência de Krishna se torna uma coisa irresponsável. Às vezes, mas eu vejo na minha experiência, nesses meus 52 anos de consciência de Krishna, e na experiência de como presidente de templo, como educador, com os devotos, para eu ver que às vezes tem devotos que abandonam tudo para Krishna. E depois eles têm dificuldades em continuar a vida espiritual, e aí voltam à vida material, tendo abandonado tudo, inclusive princípios morais e éticos. Então, às vezes você pode ver que às vezes alguns devotos, quando eles caem, eles se tornam mais irreligiosos, porque eles consideram que isso tudo é ilusão, que eu tenho que seguir. Então, abandonar o Dharma, abandonar os deveres na família, na sociedade, na humanidade, ele é só permitido quando nós aceitamos o Dharma superior da consciência, o Sanatana Dharma. Se a pessoa não aceitou o Sanatana, por exemplo, quando eu estou dizendo, alguns devotos vão abandonar a família, abandonar a sociedade para aceitar Krishna, aí não consegue se render a Krishna, aí volta para o mundo material, aí não tem mais responsabilidade social, família, filhos. Aí, não, se você está descomprometido com os dharmas inferiores, é porque você aceitou o dharma superior. Por isso é dito que o sistema anárquico, social, econômico, social da sociedade, ele só pode ser seguido pelos santos, aqueles que abandonaram, que se renderam a Deus. Entende? Porque eles se renderam a Deus, eles estão sendo guiados por Paramatma. Eles estão sendo guiados pelo Dharma interior, do Dharma supremo. E, portanto, eles não têm que agir baseado no Dharma inferior. O Dharma inferior, ele tem seu lugar para curar. Ele tem o efeito didático, pedagógico de nós queimarmos, destruirmos a nossa inveja de Deus, de querermos sermos independentes.
Então por isso é dito que o filho tem que ver os pais como Deus. A esposa tem que ver o esposo como Deus. O esposo tem que ver a esposa como deusa. Os discípulos, ou seja, o cidadão tem que ver o rei como Deus. Então o ato de ver como Deus não é que eles são Deus. Está falando no sentido de que eles são o meu Ishvara, eles são meus swamis, são meus senhores. E aí aquilo cura a inveja primordial que nos traz e nos mantém dentro do mundo material. Portanto, este tipo de inveja, este tipo de desejo de ser swatantra, independente, a palavra swatantra significa independente, é só Deus é swatantra, ninguém mais é swatantra, nós somos paratantra, somos dependentes. Deus é a verdade absoluta, nós somos a verdade relativa. Então, o ensino do Dharma, o propósito pedagógico do Dharma é constelar, aceitar a nossa pertença a um grupo, uma sociedade, em instância última, ao governo supremo de Deus. E aí, quando nós aceitamos, o segundo passo da constelação sistêmica é hierarquia. Nós aceitamos. Arjuna estava ali na Bhagavad Gita confundido devido aos seus apegos. E aí, quando ele cai na real, ele aceita Krishna. Aí, ele aceitou, quando ele aceitou a sua posição, aí ele aceitou a hierarquia. Karpanya, Dashupa, Hatatvabhava. Ó, Krishna, eu estou confundido. Agora, por favor, eu não sei o que eu faço. Agora, por favor, me diga. Eu sou seu discípulo rendido. Então, quando nós nos rendemos a Krishna, esse é o propósito da hierarquia. Entende? Não é que as coisas é tudo igual. Entende? Então, para você viver esse sistema dármico, que você pertence, e ali existe hierarquia. Então, se nós aceitamos a nossa pertença, de acordo com o nosso swabhava, a nossa natureza, e agimos, porque a hierarquia é um outro princípio muito importante que Krishna fala no Srimad Bhagavatam. Terceiro canto, quando no evento de Vidura se aproximar de Uddhava para receber instruções finais de Krishna, Uddhava não aceitou instruir Vidura pelo simples fato de que quando ele recebeu as instruções de Krishna, instruções finais de Krishna deixar esse planeta, esse mundo, ele não estava sozinho, junto com ele estava uma pessoa mais idosa, entende? Então, portanto, Maitreya Rishi, entende? Então, portanto, ele não era correto, não era de bom tom, ele como um devoto mais, uma pessoa júnior, querer instruir na presença de um sênior. Esse é o princípio de hierarquia. Quem vem primeiro tem prioridade, quem vem depois. Então, portanto, nesse ensinamento, Prabhupada no comentário fala que isso chama-se Maryada etiqueta. Tá? Então, são dois pontos da vida espiritual. Dharma, nosso swabhava, aí vem Maryada, a etiqueta. Pertença, etiqueta. Então, a etiqueta significa que... E Prabhupada fala que existe uma ofensa no significado dessa parte do terceiro canto do Bhagavata, que é chamado Maryada Vyatikrama. Significa sem pudor, querer instruir um superior. Entende? Querer instruir na presença de um superior. Ele fala sobre esse ponto. Tem esse outro ponto também que fala. Então, portanto, Krishna já foi aceito por Arjuna. Então, portanto, ele pôde ser instruído. E portanto, ele aceitou o Dharma. Entende? E agora, aí Krishna fala, agora que você aceitou o Dharma, Kshatriya, agora que você aceitou o Dharma nesse mundo, se purificou, agora você entendeu o propósito de aceitar hierarquia, de aceitar que há algo superior. Agora, renda-se e me aceita.
porque eu sou o superior, supremo. Mamekang Sharanama, renda-se só a mim. Antes, tudo bem, era importante render a família, render a sociedade, isso é importante. Por isso que é dito, como o Krishna fala no Bhagavad Gita mesmo, quando ele fala sobre a adoração dos semideuses como sendo inferior. Ele fala que a adoração de Vishnu, a adoração a minha, é superior. Entende? Mas aqueles que aceitaram essa adoração superior a mim, não devem desencorajar aqueles que estão adorando o semideus, porque eles estão num processo ainda didático-pedagógico de aprender a lição do Dharma, de aceitar hierarquia que é a superior. Então, no momento, porque eles estão tão envolvidos com seus desejos materiais, eles não querem alguém que vá dar moksha. Então, portanto, eles se abrigam nos semideuses. Então, se o devoto, se nós nos tornamos um devoto, porque nós sabemos que o propósito da vida, da existência, é nos libertarmos desse mundo material, é nos situarmos na plataforma espiritual, por que que o devoto vai adorar os semideuses? Em nome de uma pseudo-humildade. Na verdade, eu não quero... Para Krishna a gente tem que só adorar, não tem que pedir nada. Não. Deve-se adorar. Está dito que Sarvakama, Mokshakama, Akama, não importa. O serviço devocional é superior. Porque nesta era de Kali Yuga, nós temos que entender que essas diferenças que eram apresentadas nas diferentes divisões dos Vedas, elas não se apresentam mais. Chaitanya Mahaprabhu veio para trazer o sacrifício último, que é o Sankirtan Dharma, que é a glorificação coletiva de todos de Deus. Então, é este serviço devocional, este Jagya, do cantar dos santos nomes, de glorificar Krishna, ele dá todos os outros propósitos, mesmo que você tenha desejos materiais. Então, portanto, você não tem que em Kali Yuga não dá para seguir todos os sistemas de Karma Kanda, ou Jnana Kanda, porque é muito confuso. Logo no começo do Srimad Bhagavatam, Vyasadeva estava frustrado. Por quê? Ele já tinha acabado de escrever o Mahabharata, escreveu todos os Puranas, ou pelo menos, se ele não escreveu pessoalmente, ele foi o editor dos seus discípulos, que eram videntes, e portanto Vyasadeva, ele editou todos os Vedas. Ou seja, o editor é o verdadeiro escritor, porque ele corrige as informações e dá o termo. Então, por dizer que ele é o autor da literatura védica ou o editor da literatura védica, é a mesma coisa. Então, ele tinha feito tudo. Karma Kanda, Jnana Kanda, Yoga, todo tipo de conhecimento, os quintos Vedas, tudo isso, mas ele estava insatisfeito. Aí, Narada, seu guru, explicou para ele, né? Então o guru corrige o discípulo. Você fez tudo isso para elevar as pessoas gradualmente da posição que elas estão, mas só que na era de Kali Yuga ninguém consegue entender, porque as pessoas elas param ali naquele propósito e não se elevam. Se todos os kandas, as divisões da literatura védica, são feitas para o propósito das pessoas que estão situadas em diferentes estágios da sua evolução. Em eras anteriores era mais fácil a coisa haver uma progressão, mas em Kali Yuga as pessoas ficam presas. Nós temos essa tendência de radicalizar em Kali Yuga. A pessoa fica só naquilo, fica só no Karma Kanda, só no Jnana Kanda, só no Yoga Kanda, e pensa que a meta é aquilo. Mas agora em Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, por sua misericórdia, ele veio trazer o processo do serviço devocional através do cantar dos santos nomes, que ele pode fazer que toda a evolução do karma, jnana, venha automaticamente, mas nos leva à meta final, que é desenvolver amor puro por Krishna. Tá? Então, portanto, o processo do serviço devocional, apesar de ele, dentro da consciência de Krishna, ele não ser um processo sectário que exige que a pessoa apenas faça uma coisa, ele pode ser feito por todos. O serviço devocional, Krishna mesmo na Bhagavad Gita já deixou bem claro que Bhakti, quando nós aceitamos Deus, existem vários estágios da execução de Bhakti.
começo nós estamos dedicando exclusivamente, o devoto puro só pensa em Krishna, a inteligência em Krishna, a mente em Krishna, esse é o ideal. Mas, aí Krishna fala, mas isso mas não é todo mundo que consegue. Agora, se você não pode fazer isso, não tem problema. Mesmo que você ainda tenha desejo, mas você não está no ideal, siga as regras do serviço devocional. Abhyasa, pratica o serviço devocional, mesmo ainda na plataforma de baixa, mas pratica com o desejo de alcançar o estado perfeccional. Então, meramente executar as regras em si não é tudo. Você tem que seguir as regras de purificação devido a nós entendemos a nossa condição precária de contaminação e nos temos que purificar. Portanto, a abhyasa, a prática constante, desapego, temos que praticar as regras, mas com um desejo. E esse desejo de alcançar a perfeição é possível quando nós temos associação com pessoas que estão além disso. Então, portanto, não é todo mundo que vai praticar vai morar num templo, ser brahmachari e seguir as regras. Então, aí Krishna fala, então também se você não pode, porque poucos também estão dispostos a aceitar a austeridade, a renúncia de seguir as regras com o objetivo de alcançar a devoção pura. Aí fala, então não tem problema, você também, então tudo bem, para ti, trabalha nesse mundo e dedica o fruto do seu trabalho, Karma Yoga, para Krishna. E, portanto, mantenha esses que estão renunciados e aqueles que são perfeitos. E Krishna vai dando opção. Agora, se você também não pode fazer Karma Yoga, porque Karma Yoga não é simplesmente trabalhar e não desfrutar do fruto. Isso não é Karma Yoga, isso é Karma Kanda. Karma Yoga desculpe, não é que nem Karma Kanda, é uma forma de Karma Kanda piedosa. É você agir e não desfrutar do fruto do seu trabalho e dedicar os frutos do trabalho a Deus. Dedicar o fruto do trabalho àqueles que vivem para Deus. Por isso que na cultura védica os Vaishyas, devotos, eles geralmente são Karma Yogis, eles trabalham e dedicam o fruto, dão caridade para manter aqueles que estão no segundo nível de abhyasa, de prática de regulações, os sadhus, os brahmacharis, grihastas, brahmanas renunciados, que estão dedicados 100% à adoração de Krishna, e aqueles poucos que estão no nível mais elevado de devoto puro, que é sem inteligência, a sua mente sempre está em Krishna sem se desviar. E Krishna, agora ele fala, agora, se você também não pode ser um devoto Karma Yogi, que apesar de você não poder ser um monge, não poder morar num templo, como um renunciante, ou se dedicar a sua vida inteiramente a seguir sadhana, mas você mantenha o sangue. Então tudo bem, age desapegado, porque agir desapegado não é karma yoga, ainda é karma. Porque dá um exemplo. Eu vou trabalhar, mas eu não vou desfrutar do fruto do meu trabalho. Eu vou dar para os pobres. Isso não é karma yoga. Porque quando você dá o fruto do seu trabalho em caridade, alguém que necessita, você adquire um bom karma. Aí você vai ter que voltar para desfrutar o seu bom karma. Então pode ser que aparentemente não desfrutar do fruto do seu trabalho é karma yoga. Não. Karma yoga é um sinônimo de bhakti. Por isso que o Prabhupada, às vezes, quando fala sobre karma yoga, às vezes ele traduz como bhakti, porque é dedicado o fruto a Deus. Tá? Agora, se o fruto que você não está desfrutando não vai para Deus, não vai para os devotos rendidos a Deus, é karma. Você é atividade piedosa, você vai receber um resultado, a atividade é púnia por isso. Então é bem diferente. Porque muitas pessoas interpretam esse karma yoga como sendo isso, especialmente quem deu, às vezes, como alguns karmis assim, piedosos, mesmo Gandhi explica, né? Karma yoga dessa forma, não. Tem muitas pessoas, então na verdade isso não é karma yoga. Karma yoga não é só desapego, por exemplo, podemos ver que mesmo em algumas religiões, né? Algumas pessoas,
algumas ordens religiosas se dedicam a servir a humanidade. Aí isso cai no pluralismo personalista. É o conceito que Srila Prabhupada fala em alguns conceitos neo-hindus, né? Daridra Narayana, que servir aos pobres é servir a Vishnu, é servir a Narayana. Daridra Narayana, Narayana que virou pobre. Como que Narayana é bem pobre? Krishna é Bhagavan, Krishna é mais rico, Krishna não se torna pobre. Então, na verdade, toma muito cuidado com esse conceito mal entendido de que karma yoga. Então, se você é um devoto, você não é um devoto puro, perfeito, que está completamente situado em bhava, em prema, que é o ideal civilizacional, e você também não pode renunciar, aceitar um voto de renúncia, como um brahmachari, um brahmacharini, ou um brahmana renunciado, adorando diretamente a Krishna, só servindo em condição só o mestre espiritual, dedicando sua vida inteiramente à pregação. Se você não pode isso, então você pode trabalhar ainda. A gente, com uma pessoa que quer ser mantida, que são esses renunciados, eles têm que aceitar uma vida simples. Você não pode querer ser um brahmachari, um sannyasi, e ter uma vida opulenta sendo mantido pelos grihastas. Então, os grihastas mantêm aqueles que se renderam e querem ter uma vida simples. Agora, um devoto também pode ter uma vida de luxo. Não é isso, não é proibido um devoto ter opulência material. O devoto tem uma vida boa, mas para isso ele tem que trabalhar bastante. E além de trabalhar, ele tem que dar caridade. Por isso, o Dharma do grihasta, aquele que não é renunciante, que não é sábio, o Dharma daqueles membros das congregações é ganhar muito dinheiro e manter aqueles poucos. Mas apesar de eles não serem puros, mas eles estão seguindo as regras, desejando ser puro. E, portanto, isso é um exemplo também de mariada, hierarquia, dentro do sistema de Varna e Ashram. Então, com isso, a pessoa pode agir. Então, um devoto que age no Dharma, ele pode pedir a Krishna, como o Brahma está morando. Ele não estava interessado, ele não tinha intenção pecaminosa de desfrutar esse mundo material. Pecado é desfrutar independente de Krishna. Porque mesmo que você possa agir piedosamente, mas sempre as atividades, os modos da natureza material influenciam o tipo de atividade. Na bondade você age piedosamente, na paixão ainda, se tiver mais bondade misturada na paixão, você consegue. Agora, quando vem a ignorância, pixa, aí a pessoa, quando as atividades mais, a pessoa comete atividades pecaminosas, atividades egoístas, ela esquece dessa verdade. Então, portanto, se o propósito dos devotos é satisfazer o Senhor Supremo, entende? A oração de Brahma, entende? Era que o Senhor Vishnu matasse Hiranyaksha. Então, aparentemente, puxa vida, isso é atividade espiritual, pedir matar. Agora a pessoa não entende isso. A Krishna está pedindo para Arjuna fazer uma atividade matar. O que é isso? Que Bhagavad Gita é esse que ensina violência? Não, não é violência. Entende? Krishna está ensinando o Dharma. Entende? Arjuna não, Kshatriya. Entende? Portanto, Krishna pediu para ele agir como Kshatriya e, portanto, lutar. Se Arjuna fosse um agricultor, Krishna estaria falando para ele plantar batata, cenoura, ou o que for. Mas ele não era, então, portanto, ele tinha que fazer o Dharma. Então, portanto, adorar, satisfazer o Senhor nas nossas atividades, agindo com o Dharma, não ainda é a meta. Ela faz com que nós possamos situar numa condição de sanidade. E aí nós desejamos, por fim. Mas esse desejo de alcançar a civilização pura tem que vir na associação de quem é um devoto puro. O civilizacional, ele é um contágio de quem. Portanto, podemos ver que a sociedade Vaishnava, ela tem devotos em diferentes níveis de evolução. Por isso que o movimento da consciência de Krishna, isso, ela é plural. Então, às vezes, nós podemos ver que existe algum radicalismo. Ah, não, morar no templo, ser tradicional, você já está ultrapassado, agora tem que ser mais liberal. Não, são posições que, de acordo com a situação, de acordo com o guna karma da pessoa.
E a pessoa tem que ter humildade de entender, o meu guna karma é inferior. É questão de ser inferior ou superior, se quem mora no templo é superior, quem não mora no templo é inferior. Isso não importa. O civilizacional não existe isso. Porque o civilizacional é transcendental. No plano transcendental não há dualidade. A dualidade está só no plano material. Então, portanto, o civilizacional ele tem que ser executado e as preces dos devotos sempre são voltadas ao seu serviço a Krishna. Elas são sempre voltadas a assistir, ajudar Krishna. Então isso é o que Brahma está fazendo aqui. Entende? Portanto, Prabhupada encerra o significado dizendo que as preces dos devotos, dos semideus, sempre está desprovida de motivação egoísta, sempre está desprovida de intenções pecaminosas. Entendemos que a pecaminosa, a palavra interessante é que a palavra pecado, eu ouvi uma vez alguém traduzindo, não sei se é correto, entende? Que é errar o alvo. Entende? Então, atividades pecaminosas são aquelas que não têm Krishna como alvo, tem nós como alvo. É isso que é a verdadeira definição de atividade pecaminosa. Então, acho que podemos encerrar aqui a nossa exposição, a explicação do verso, não? Então, gostaria de ver se tem perguntas. Então, quem está participando no chat ainda não fez perguntas, podem digitar suas perguntas que eu vou responder. Primeiro eu vou agradecer a presença, né? Eu vejo que hoje não tem muitas pessoas, mas vamos ver quem está presente na aula de hoje aqui. Primeiro, agradecer o Prabhu Mary Krishna, né? Hare Krishna. Também a Anabela Oliveira. Também agradecer Sanatana Dharma Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Obrigado pela sua presença, sua participação na aula. Então, vou ver aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui. Haridasham Prabhu. Então, acho que só temos esses presentes na aula. Me parece que não tem pergunta. Assim, não tem uma pergunta aqui. O Prabhu Mary Krishna pergunta aqui. O senhor poderia me falar sobre o mandamento de Krishna na Bhagavad Gita de abandonar o tipo de religião para nos render a ele? Acho que eu já na minha exposição eu expliquei isso, né? Que, como eu estava dizendo, que abandonar o tipo de religião significa abandonar os diferentes dharmas, diferentes compromissos que nós assumimos nesse mundo, que tem um propósito de, em última análise, estabelecer o Dharma Supremo. Então, se você chegou no objetivo, você não tem que voltar no caminho. Você já cumpriu o propósito do caminho, tá certo? Então, os dharmas que nós temos nesse mundo, na família, na sociedade, na humanidade, etc., eles têm a finalidade de limpar a nossa consciência dessa inveja que nos faz não aceitar ninguém superior a nós. E aí nós podemos, por fim, aceitar que Krishna é superior. Então, Sarva Dharma Parityaja. Abandone os dharmas. Mam ekam Sharanambraya. Quando você me aceitou a mim como único dharma. Então, abandonar os dharmas, não dar ênfase aos dharmas inferiores, pode ser feito quando você aceitou o dharma superior. Então, mesmo assim, o mesmo devoto, porque nós temos que ter humildade, temos que ter honestidade de entender que eu não estou na plataforma ainda pura, de ser um devoto puro de Krishna completamente. Alguns podem estar se esforçando, entende? Aceitando todos os votos, e portanto eles são mais louváveis, porque eles estão pelo menos aceitando mais responsabilidade. Mas eu ainda não estou nessa plataforma de completa rendição, mas Krishna vai aceitar, entende? O estágio que eu posso oferecer a ele para que possamos nos purificar. Tá? Então, dessa forma, esses dharmas inferiores, vai ter o propósito de aceitar o dharma superior. Mas ainda assim, Krishna, quando ele dá esse mandamento, ele está dizendo, esses dharmas só podem ser superados, nem abandonados. Nós temos que superar o dharma
como num jogo. Você passa de uma fase a outra fase. Você não pode entrar numa fase superior se você não cumprir as fases inferiores. Tá? Então o devoto mesmo, por ele ainda não estar em condição superior, ele ainda assume os deveres. Eu me lembro uma vez, um devoto se aproximou do mestre espiritual e pediu para ele renunciar à família, os filhos, porque ele tem uma relação familiar, ele se apegava muito àquilo e, portanto, ele queria desapegar para poder se apegar só a Krishna, só servir a Krishna. E o mestre falou, não. Você, para um chefe de família, negligenciar o relacionamento com seus filhos, com a esposa, é irresponsabilidade. O problema não é o apego. É impossível, quando você está no corpo material, você não se apegar. Pode dizer que você não é apegado à sua esposa, ao seu filho. Sim, esse apego existe. E ele não é um problema. O problema é quando o apego dentro desses dharmas inferiores é superior ao apego a Krishna. Então, se um devoto está apegado a Krishna, está apegado ao seu guru, e coloca isso como o mais importante, o apego que ele pode ter à família, à sociedade, isso não vai criar obstáculo. O problema é que quando esse apego é maior do que o apego a Krishna. Quando o apego aos filhos, à esposa, às suas posses materiais, é superior ao apego ao serviço devocional. A nossa preocupação é aumentar Bhakti, não eliminar os outros dharmas. Então, o Krishna falou, só quando Mam Ekam Sharanam, quando você tem a mim como seu único abrigo. Aí os outros dharmas se abandonam. Mas enquanto o Krishna ainda não é o seu único abrigo, então vai haver uma substituição. Krishna vai subindo, e os outros vão diminuindo. É artificial. Como Krishna diz, a pessoa não pode restringir os sentidos dos objetos deste mundo, entende? Artificialmente, externamente, mas aquilo internamente. Então, se o desejo ainda está na mente, coloca um desejo superior na mente, que é o desejo a Krishna. Portanto, a vida espiritual, na associação com pessoas mais elevadas, é muito importante para nos contagiarmos. Quando nós nos apegamos aos Vaishnavas, quando nós apegamos ao Guru, a Krishna, o nosso apego às coisas deste mundo vai ficar inócuo. O apego a Krishna e aos Vaishnavas é a vacina contra o apego ao mundo material. Aí o seu corpo vai estar inócuo, está ali. Curar uma doença não é destruir todas as estruturas biológicas do corpo. Não, é só você fortalecer o sistema saudável para que ele possa conviver com aquela outra parte. O corpo, existe vários tipos de organismos, anabólicos e catabólicos, um que faz a saúde e outro que causa... Mas eles estão... A saúde é o equilíbrio. Então, viver neste mundo material, enquanto estamos nesse corpo material, nós temos que ter o equilíbrio de manter Bhakti, a devoção, a responsabilidade, a rendição a Krishna maior do que o apego e o relacionamento e rendição com os dharmas inferiores deste mundo material. Então, esse é o significado. Tá? Então, a questão do Sarva Dharma tem que ser entendido nesse contexto, tá bom? Então, se vocês têm alguma outra pergunta, né? O Haridarshana não fez pergunta. Tá bom. Então, espero que e não haja mais dúvidas. Obrigado pela participação de todos vocês. Então, até uma outra oportunidade. Hare Krishna. Bom dia a todos. E também bom fim de semana que está chegando.